meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. A passagem da parábola da figueira que secou, que se encontra no terceiro volume dos 4 evangelhos de Rustem, ela é tanto de Mateus como de Marcos. Mateus no capítulo 21, versículo de 18 a 22, e Marcos no capítulo 11, versículo de 12 a 14 e de 20 a 26. Vamos ler Marcos, que é o texto mais completo. Mateus está dentro de Marcos. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, ele teve fome e, divisando ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, porém, nada achou senão folhas, pois que não era tempo de figos. Disse-lhes então: nunca mais coma alguém fruto de ti, o que por seus discípulos foi ouvido. Na manhã seguinte, ao passarem por ali, viram eles que a figueira secara até a raiz. Pedro, lembrando-se da palavra do Cristo, disse: olha, mestre, como a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser a este monte: tira-te daí e lança-te no mar, sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário de que se cumprirá o que houver dito, verá que assim será feito. Por isso vos digo, quando orardes, credes que obtereis o que pedis, e assim sucederá. Mas quando vos puserdes a orar, se alguma coisa tiverdes contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os pecados. Porque se não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não perdoará os vossos pecados. Muito bem. Essa é uma das passagens mais simples e ao mesmo tempo mais complicadas do Evangelho, porque havia uma figueira no meio do caminho, Jesus teve fome e foi procurar algo, e essa figueira só tinha folha, e o próprio texto diz, não era época de figo, e por isso que Jesus também não podia encontrar figo, né? E ele então fala uma frase que para os discípulos foi interpretada como uma maldição, que ninguém coma algo de ti. No outro dia, eles passando ali, para Mateus foi no mesmo dia, foi instantâneo. Mas, segundo Marcos, parece que há uma maior didática e coerência em Marcos, voltando ali no outro dia, eles viram que a figueira estava seca. E eles falaram: Senhor, aquela figueira que tu amaldiçoaste, o que é amaldiçoar para ele? A frase dita por Jesus: que ninguém coma mais algo de ti, nesse éon, nesse ciclo, né? E viu a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus disse: assim também quando orardes, orai com fé, crendo no coração que aquilo que você pedir, você vai conseguir. Ao ponto de que se alguém disser para um monte, saia daqui, vai para o mar, o monte irá. E se disser também para um sicômoro, aí essa é uma outra passagem que está num outro texto de Lucas, agora do evangelista Lucas. Se disser para esse sicômoro, saia daqui e se transporta para lá, o sicômoro, que é essa árvore, essa figueira, fará isso, te obedecerá. Assim também, quando você for orar, pense bem, se você tiver alguma coisa contra alguém, vai antes, faz as pazes com essa pessoa, antes de orar. Porque o vosso Pai também vos perdoará se fizerdes assim. Porque se você não fizer assim, o vosso Pai não vos perdoará. Quer dizer, antes da oração, se você tiver algum mal com alguém, vai fazer as pazes com esse alguém. Porque senão o Pai não vai te perdoar.
texto. Essa é uma passagem assim muito significativa, porque repare, os detalhes eles são impressionantes nessa passagem. No último estudo que nós fizemos aqui, Jesus chega no templo e lá diz, né? Ao chegar no templo, ele pernoitava e passava um período em duas aldeias. Uma aldeia de Betânia, que aqui o texto diz, e foi a última lição que nós vimos, né? E aqui começa o texto. Pela manhã, ao voltar para a cidade, quer dizer, ao voltar para Jerusalém, no dia seguinte, ao sair de Betânia, então ele ia a Jerusalém para a festa da Páscoa. Saía à noite, pernoitava, como está em Marcos, no capítulo 11, versículo 17, pernoitava em Betânia. E em frente a Betânia, tinha uma outra aldeia chamada Betfagé. Em frente. E aí, seguindo de Betânia, onde que ele pernoitava, ele passava por Betfagé e chegava em Jerusalém, onde estavam acontecendo as festas da Páscoa. Por que festas no plural? Porque levava 8 dias. Tanto que ele chega no domingo, vocês vão recordar da tradição cristã, que um domingo antes da Páscoa é o domingo de Ramos. O que acontece no domingo de Ramos? Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, que foi o último tema que nós estudamos. E aí ele entra em Jerusalém, coloca um ramos para ele passar com a jumentinha, né? E ele passa então aquela semana. A festa vai terminar no domingo, que é a Páscoa, que no caso ele já tinha sido crucificado na sexta-feira e no domingo aparece também na ressurreição. Muito bem. Por isso que são as festas. Ela levava 8 dias. E Jesus, então, ele ia a Jerusalém e voltava para essa aldeia para pernoitar. E por que tinha de ser assim? Porque a multidão era imensa, não cabia em Jerusalém. As pessoas dormiam em barracas, nas casas das pessoas, aqueles que tinham amigos, né? Ou então traziam barracas e faziam um acampamento dos seus grupos, das suas famílias. Porque se Jerusalém tinha cerca de 120 mil habitantes, nessa época chegava de 2 a 3 milhões de pessoas. Então, tinha de sair da cidade para procurar o alojamento. E aí, para onde que ele foi? Ele vai para Betânia. Essa noite ele passou em Betânia. E o que tinha em Betânia? Era a casa de seus amigos. Lázaro, o tal Lázaro que ele tirou do túmulo, de Maria, irmã de Lázaro, e de Marta, irmã deles também. Ora, é interessante que Marta era aquela campeã do serviço doméstico. Ela ficava preocupada e fazendo muitas coisas, porque Jesus chegava com a comitiva e ela queria atender bem. E Maria, a Maria de Betânia, gostava de sentar aos pés de Jesus, jogar perfume nos pés dele, né? Beijar os pés de Jesus, enxugar com os cabelos dela, e aí mostrando toda uma carícia, todo um carinho, né? Especial para com Jesus. E ficava ali ouvindo o mestre, conversando. Foi até que teve uma vez que Marta perguntou: Senhor, manda a minha irmã Maria vir aqui me ajudar. E Jesus disse: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas. Então diz a passagem, isso é muito interessante, que eles eram amigos de Jesus. E Jesus, inclusive, chama Lázaro de amigo. Porque ele fala: vem o nosso amigo Lázaro, antes, né? O teu amigo Lázaro, ele mesmo falavam para ele, né? Está doente ou morreu. E Jesus diz: vamos com o meu amigo, que o nosso amigo Lázaro está doente, eu vou trazê-lo à vida, né? Bom, então ele ficava na casa desses amigos e era impossível ele pernoitar na casa desses amigos, né? Ficar lá e sair de manhã sem o ter jejum. Não tem cabimento. A Marta, que era tão dedicada às coisas de casa, né? Não tem condição uma coisa dessa.
Então imagina, é como se a gente ficasse aqui na casa de amigos, né? Por exemplo, eu tendo que pernoitar na casa da Clarice, na casa da Solange, pô, de manhã vai rolar um bolo, vai ter um pão, vai ter uma empada, né? Vai ter alguma coisa, não vai ter não, Clarice? Então, imagina o carinho que Marta tinha para com Jesus. E mal que eles, diz a passagem, levantam bem cedo, né? Ainda na vigília da madrugada, porque a noite era dividida em 4 vigílias, de 6 às 9 da noite, porque o dia começa às 6 horas da tarde no judaísmo, né? Que nem aqui começa às 6 da manhã. Lá o dia começa às 6 da tarde. Por isso que eles estavam correndo quando Jesus morreu na sexta-feira, às 3 horas, porque às 3 horas da tarde. Tinha de tirar o corpo rápido, porque já chegando às 6 horas da tarde de sábado, de sexta-feira, já era sábado para eles. E no sábado não podia fazer nada, não podia trabalhar. Então o dia começa às 6 da tarde. Então de 6 às 9 é a primeira vigília. Depois de 10 à meia-noite, a segunda vigília. Depois de 1 às 3, a terceira vigília. E depois de 4 às 6, é a quarta vigília. Então, nesse momento da madrugada, de 4 às 6 da manhã, diz aqui o texto, Jesus sai e vai para a cidade. E no meio do caminho, quer dizer, de frente a Betânia, saindo de Betânia, ele vai encontrar Betfagé. E ele viu uma árvore no caminho. Era muito comum árvore no caminho, não só para dar fruto para as pessoas, mas também para dar sombra. Então ele encontra, e não diz que era uma plantação de figueira. O jacufigo é uma fruta muito apreciada em Israel. Mas ali diz que era uma figueira, uma especificamente, né, que estava plantada na beira do caminho. E ele viu, ela estava cheia de folha, e ele foi procurar algo. E não encontrou, só encontrou folhas. E ele fala essa expressão, que ninguém coma mais algo de ti. E o que é interessante, que o evangelista comenta, não era a época de figo. Nós estamos em abril. Abril está começando, está em plena primavera, né? Abril lá é a primavera. E, no caso, o fruto só vai amadurecer em junho e julho. Então ele não ia encontrar. Junho, que era a época de figo. Então você encontrou folhas. Ou então a árvore estava doente. E ele percebeu que a árvore estava doente. Mas independente disso, doente ou não, não era a época de figo. E se a árvore estava cheia de folhas, não era para ter figo, não era para ter figo porque não estava na época, mas também significa que tudo indica que ela também não estava doente, porque estava cheia de folha. Essa é algo que também nós temos que levar em consideração. E quando ele usa essa expressão, que ninguém coma mais algo de ti, essa expressão passou. No outro dia, que quando eles passando por ali, quer dizer, dando a ideia de que voltaram para Betânia para pernoitar, e num local que não te serve comida, você não quer voltar, né? Voltaram porque era uma casa que é acolhedora, né? E voltando, fazendo o caminho depois de volta, viram a árvore seca. Aí eles falaram, ontem nós passamos aqui, ela estava cheia de folha. Agora nós voltamos aqui, ela está seca. E Jesus disse essa frase, que ninguém coma algo de ti. Foi uma maldição. E numa linguagem nossa, rogou a praga. E praga mesmo, praga que mata as plantas, né? A praga. Então, quando eles viram isso, eles fizeram essa ponte, essa conclusão. E falam para Jesus, olha, Senhor, a árvore que tu amaldiçoaste, Jesus não entra no assunto se houve uma maldição ou não. Se a frase que ele emitiu era para destruir a figueira ou não. Ele não entra nisso e vai para uma outra explicação. Ele entra num outro assunto. Ele diz, quando orardes, orai com firmeza, na certeza de tudo que você pede, lá no seu coração você tem a certeza absoluta de que vai conseguir.
do que aquilo que você pede, você vai conseguir. É certeza inabalável, ao ponto de poder dizer para esse monte, saia daqui e vai para o mar. Pega essa figueira, sai daqui e vai para lá. E aí ele faz a conclusão, e isso por quê? Nós temos que pedir com essa certeza. E quando se tem esta oração certa, saiba de algo então mais grave. Se você estiver fazendo oração e tiver uma pendência com alguém, vá correndo fazer as pazes. Porque se você não fizer as pazes, o Pai não irá te perdoar. Aí quando diz o Pai não vai perdoar, nós não podemos interpretar o Pai no sentido vingativo, né, de bater pezinho, agora eu perdoo, agora eu não perdoo, porque segundo o próprio livro dos Espíritos, Deus é imutável. Então nesse caso, não é o Pai, nesse sentido pessoal, como se fosse um Deus pessoal, que ora perdoa e ora não perdoa. Nós não podemos interpretar Deus dessa forma, nem as Escrituras são apropriadas para esse sentido. Mas no sentido da lei de causa e efeito. A lei representa o Pai. E é da lei que todo efeito corresponde, toda causa corresponde a um efeito, ou uma reação, automaticamente, e em sentidos contrários. Então, se você tiver uma pendência com alguém, né, vai resolver essa pendência. Porque senão, pela lei de causa e efeito, você vai ficar preso. Quer dizer, a lei de causa e efeito não vai te desligar se você tiver uma pendência com alguém. Você vai ficar preso a ela. A lei não vai te desprender e vai fazer com que você fique girando em torno daquela outra pessoa até resolver aquela pendência. Você vai ficar no cárcere ou preso nos grilhões da lei de causa e efeito, né, nas algemas da lei de causa e efeito, até resolver. Pelo perdão, pela doação, a palavra perdão quer dizer se doar plenamente, uma vivência de amor para romper esta barreira da animosidade. É isso. E o que isso tem a ver com a figueira? E o que é mais complicado é que ele passa a noite num local chamado Betânia. E nós vimos aqui que Betânia quer dizer a casa do agraciado por Yahvé. Aí nós temos então o seguinte, se é Bet é casa, né? É a segunda letra do alfabeto hebraico. Então Betânia quer dizer casa do agraciado de Yahvé, ou de Jeová. Que é ele mesmo. Então ele está num ambiente, Betânia, podemos dizer assim, é um ambiente propício, positivo. Ele está num ambiente positivo, ou melhor, que recebe a graça, a proteção, o amparo de Yahvé, que é o Deus de Israel, né? É o Espírito protetor de Israel, que é ele mesmo. Muito bem, agora ele sai de lá e ele vai para Jerusalém. Para ir para Jerusalém, ele tem que passar para o caminho da paz, para chegar à paz. E nós já vimos que a paz é a realização do amor, vimos que chegar em Jerusalém é a realização plena da evolução, é o nirvana, é o céu, é a paz, é a harmonia, é o equilíbrio espiritual. Você tem que fazer uma travessia. E essa travessia, esse caminho, que é o caminho evolutivo, nem sempre você encontra as coisas agraciadas, propícias. Tanto que ele vai encontrar Bet-Fagé pela frente. E nós vimos aqui na vez passada, na última palestra, que Bet-Fagé quer dizer a casa dos figos não maduros. A casa dos figos não maduros. Ora, interessante. Então, eu pernoito,
eu passo a noite sendo agraciado por Yahvé, num ambiente propício, logo em meditação, em oração, para preparar o meu espírito, para preparar o coração, para preparar a alma para a grande travessia em busca da perfeição, para atingir a paz. E no meio do caminho, eu vou encontrar a casa dos figos não maduros. É interessante que o texto fala que Jesus foi procurar algo para comer. Não fala em fruto, porque a figueira não dá fruto. Figo não é fruto. O figo é uma flor inclusa, para dentro. É a folha que se fecha em si mesmo e dá floração interior. Aquilo que a gente abre no figo, que é suculento, que é doce e que a gente come, é a flor interior. E quando um figo ele não está pronto, quer dizer, não está na época, e tudo tem um ritmo num processo evolutivo, quer dizer, quando ele não está maduro, ele precisa do tempo correto da natureza, para que a folha dê floração interior, doce, gostosa. Há um ritmo. Em abril eu não encontro isso. Em julho já chegou o tempo propício, em que o figo deixa de ficar não maduro e passa a ficar maduro. Agora, interessante, o que é interessante, é que essa é a aldeia que ele encontra pelo caminho. Se ele é um missionário, está aqui para pregar, para orientar, e ele disse, tudo aquilo que eu ouvi do meu pai eu vos tenho dado a conhecer. Se ele leva uma vida apostolar, porque apóstolo quer dizer enviado, e ele é o enviado de Deus, né? Logo ele é o super apóstolo, é o enviado do pai que vem trazer a mensagem do pai para nós. O objetivo é ele, e assim é a vida de todo missionário, meditar, orar, buscar ser agraciado por Yahvé, buscar proteção espiritual e caminhar para a paz, para a realização. No caminho, dando as devidas orientações, as pregações, o carinho, a mensagem de libertação. E aí o que ele vai encontrar aqui? Vai encontrar, pelo caminho, várias figueiras não amadurecidas. Nas Escrituras, e nós vamos ver isso daqui a umas 3 palestras mais ou menos, que nós vamos fazer uma palestra sobre uma figueira que foi plantada na vinha. Aí nós vamos fechar esse ciclo desse assunto. Nas Escrituras, a figueira é o símbolo do homem. Ela é símbolo do ser humano. Porque se eu pego a lei do ritmo, e hoje eu estava conversando sobre a lei do ritmo um pouco com o nosso Eligier, se eu olho a lei do ritmo, a natureza tem um ritmo propício para o figo. Fevereiro, abril, não é época de figo. A época de figo é junho e julho. Esse é o ritmo. Mas quando eu falo de ser humano, já que o símbolo da figueira é o ser humano, as Escrituras deixam isso bem claro, para o ser humano não existe época para floração. O ser humano, ele tem que dar floração interior sempre. Não existe época de adversidade para a gente. Porque eu não estou fazendo bem, por exemplo, porque eu estou doente. Porque eu estou desempregado. Porque eu não tenho livro. Ou porque eu não sei ler e escrever. Seja lá que situação for na sua vida, não é desculpa para você deixar de dar floração interior. Todo mundo pode dar um sorriso, pode dar um olhar do bem, pode dar um cumprimento, né? Pode emitir uma vibração boa. Todo mundo. Aí você fala assim, mas se a pessoa não está preparada, ela é evoluída, se ela é atrasada, como é que ela vai fazer isso? Você mesmo não fala que a gente está num processo de evolução? Se a pessoa é atrasada, como é que ela vai fazer uma coisa boa? Só que ser atrasado, ser desequilibrado, não é algo que Deus te criou assim. Essa é uma enfermidade que você se fez assim.
O ser humano, quando foi criado para dar floração interior, sempre. Para emitir o amor divino, sempre. Para proporcionar coisa doce e gostosa como é um figo. Um figo é prazeroso quando você come ele. Ele é doce, ele é gostoso, ele é suculento, ele agrada. O ser humano foi feito para ser agradável. Ser agraciado por Yahvé. Todos nós temos que pernoitar com Yahvé para ser agraciado com ele. Aí quando você chega no mas é que eu não estou preparado, é que o sujeito é muito evoluído, é muito atrasado. Isso tudo é porque ele gerou uma doença nele mesmo. Todas as doenças, todos os desequilíbrios que nós geramos e que nos deixam embotados, que nos deixam verdes, que nos deixam duros. Um figo não maduro é um figo duro, verde, com cica, sem gosto, sem graça. Toda essa situação é uma enfermidade criada por mim mesmo, diferente do ritmo do figo. O figo tem um ritmo. Nós temos um ritmo para o bem. Para o bem. Porque imagina quando eu vou para uma árvore lá e eu vejo ela cheia de folhas, eu penso assim, poxa, essa árvore está cheia de folhas, daqui a pouco vai ter, pelo equilíbrio, pelo ritmo da natureza, muitos frutos. Ou, muito, no caso dela, muitas florações interiores, muito figo. Agora, tem gente que está cheia de folhação interior, está cheia de folhação, de folhagem, cheia de folhagem, e não tem nada de suculento. O que é folhagem? Quando você olha uma árvore, né, cheia de folhas, você fala assim, poxa, eu vou lá nessa árvore, deve ter alguma coisa. E não tem. O que é pessoas preparadas, cheias de folhagem? A pessoa tem livro, ela tem estudo, ela frequenta uma instituição espiritual, ela toma passe, ela tem amigos espirituais, ela tem amigos encarnados que conhecem desse assunto. E a pessoa passa na vida seca, sem produzir nada. Tem toda a condição para se desenvolver, para ser madura, para ser agradável, e vive rabugenta, vive reclamando. Em todas as situações reclamo. Se você chega, você pode fazer uma atividade no centro. Quarta-feira eu não posso, eu não tenho tempo. Outra hora a pessoa diz, agora eu não posso que eu estou fazendo faculdade. Agora eu não posso que eu estou fazendo doutorado. Agora eu não posso porque eu estou cuidando da minha empresa. Agora eu não posso que eu estou cuidando dos meus filhos. Agora eu não posso que eu tenho neto. Agora eu não posso, morreu. Passou na vida. Eu tinha um conhecido que ele tinha um livro para escrever, que a espiritualidade deu para ele. Ele tinha tudo anotado do livro para escrever. E a espiritualidade dizia, você não vai morrer sem escrever esse livro. E ele morreu sem escrever, porque ele já sabia que ele ia escrever o livro, que ele não ia morrer sem escrever o livro. O que ele fez? Não escrevia. Até que chegou uma hora que foi para a Santa Casa, né? E a Sheila apareceu para ele e falou assim, já era, agora você vai morrer mesmo. E vai escrever numa outra oportunidade. Numa outra oportunidade você vai escrever, porque nós vamos engessar de tal forma numa outra encarnação que você vai escrever. Mas nessa já era. Então a pessoa tinha toda a oportunidade, tinha as anotações, tinha tudo, tinha inteligência, sabia escrever, tinha boa pena, tinha facilidade, tinha boa casa para morar, tudo, salário, e não escreveu o livro. Não escreveu. Ficou sempre figo maduro, verde. Você se aproximava e ele não tinha algo para dar. E com o ser humano, em todas as situações, você pode dar um bom dia, dar um sorriso, dar uma voz de otimismo, né? Confiar em Deus, passar uma mensagem boa. E aí você vai lá para procurar algo.
e não encontra na pessoa. Por quê? Agora olha o texto, ela já está no caminho. Havia uma figueira plantada na margem do caminho. Logo é um ser humano que não caminhou, ficou ali, ó, plantado. Quando no caminho era para quê? Para favorecer os caminhantes. Os caminhantes que estão no processo evolutivo, um ajuda o outro. Essa é a tal da fraternidade de Francisco de Assis, um ser irmão do outro. Ela já estava ali na beira do caminho, ela não caminhava e os que passavam por ali não se aproveitavam dela, não recebiam nada. Imagina você passar, você está fazendo o seu caminho para Jerusalém, para a paz, para a realização, encontra o outro na estrada e o outro não tem nada para te oferecer. Só tem folhagem. Paulo de Tarso tem uma passagem na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, que ele diz assim: tem a ciência que enche, mas falta o amor que satisfaz. Ela está ali no meio do caminho e ela não oferece nada para ninguém. Nada que console, que conforte, que incentive. Quantos que passam assim e perdem a reencarnação? Ganham todas as condições possíveis, tem toda a folhagem possível, todas as oportunidades e não amadurece. Continua na criancice, sempre do eu quero, me dá para mim, né? Ou aguarda, eu agora ainda não posso. Quantos? Papai era muito engraçado, que papai, ele ia nessas coisas de espiritismo, né? Comigo, ouvia, né, as coisas em casa, principalmente médios, né, amigos que iam lá em casa, como o Newton Boechat, César Bournier e outros, né? E papai dizia, espiritismo é muito bom, mas é uma coisa muito séria, por isso que eu não me envolvo. Ora! E estou falando isso que é papai, né? Que a gente ama e sabe que ele teve lá outros méritos. Mas nesse ponto, ele dizia isso. Eu só estou usando como exemplo, não é para machucar em nada. Muito pelo contrário. Mas quantos falam isso? Ah, eu não quero com mediunidade, eu não me envolvo com isso, porque isso dá muito trabalho, isso é uma coisa séria, tem que ter responsabilidade. Então você quer ser o quê? Irresponsável? Ah, porque aí eu vou ter que ter tempo para me dedicar ao outro, mas se você não quiser ter tempo para dedicar ao outro, você quer viver o quê? Numa vida só de férias? Você não pode tirar um percentual do seu tempo, uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, etc., para doar-se para o outro. E pior que a pessoa, você chega a essa conclusão, eu não faço porque isso é uma coisa muito séria, tem que ter dedicação, mas tem que ter dedicação, você está tendo com o outro. Você queria que a enfermeira que te cuidasse não tivesse dedicação? O médico que cuidasse de você não tivesse dedicação? O dentista que cuida de você não tem dedicação? Ah, porque isso é uma coisa muito séria, ser dentista. Ué, graças a Deus que ela se dedica. Que a enfermeira se dedica, que o médico se dedica, que a professora se dedica. Imagina a professora que não se dedica, não leva uma coisa a sério, como é que vai ser a sua educação? Então, há uma quantidade, uma pleiade de pessoas que se dedicam, que levam a sério para que a tua vida seja melhor. Não só os nossos mentores se dedicam por nós, mas há uma quantidade de gente maravilhosa que estão em nossa volta, que se dedicam e nos patrocinam tantas coisas boas, né? A comida que você recebe, o lavrador se dedicou lá, ué. Não é isso? A carne que você tem lá, o pecuarista lá teve que se dedicar. E assim não é só o hospital, a escola, mas até a comida nossa, né? A segurança que você tem na rua. Se não tivesse pessoas que cuidassem da nossa segurança, seria inviável. Nós não podíamos sair nem daqui hoje. Mas é que a gente, de alguma forma, sabe, olha, tem pessoas que se dedicam à nossa segurança. Então, se você também não puder tirar um tempo da sua vida para se dedicar, tu vai ficar sempre imaturo. E tem gente que está num ciclo tal que você olha e fala, ó, essa encarnação está perdida, não tem mais jeito. Secou. Já não tem mais força para tirar a seiva do lado.
Aí nós vamos ver na próxima, que eu falei que daqui algumas palestras eu vou fazer uma outra, em que vai ter uma ação espiritual na figueira, uma figueira que não produz, para poder, com essa ação, ver se ela consegue. Porque já estava no quarto período, quer dizer, perdão, já tinham passado 3 períodos e ela não produzia nada. 3 oportunidades na linguagem humana para dizer e não produzia nada. Então vai haver um tratamento de choque. E aí nós vamos ver com mais detalhes, vamos aguardar, mas aqui eu posso já lembrar que um tratamento de choque vai ser que o agricultor vai chegar, vamos cavar em volta e botar estrume. Para ver se ela recupera, porque se não recuperar, nós vamos ter que cortar e meter no fogo. Vai ser para um processo expiatório muito melhor, muito pior. Então, por isso que tem muitas pessoas, volto a dizer, nós vamos entrar isso em detalhe, tem muitas pessoas que estão passando aquelas provações violentíssimas, ao ponto de estar cavado em volta, de estar pobre, miserável, sem nada na vida, ao mesmo tempo cheio de estrumes, cheio de doenças, cheio de lepra, epênfico foliáfico, que é a doença do fogo selvagem, e outras, tuberculose, seja lá mais o que for, as situações mais complicadas. E você olha, ela está sorrindo, está agradável, está dando ideias, está construindo. Aí você fala, mas como? Eu estou tão bem, não faço nada, e ela está toda assim. Quer dizer, às vezes precisa de um tratamento de choque para a pessoa despertar. E tem outros que estão nesse tratamento de choque e estão em desespero. Quantos que estão passando por uma cegueira, por uma doença qualquer, por um câncer violentíssimo, e estão reclamando, odiando, e ainda falam nos seus gritos, né, de desespero, Deus, por que fez isso comigo? E tem outros que estão na mesma situação, então agradecem a Deus, oram e fazem algum bem para com o outro. Sei. Então existe o tratamento de choque. Se não der certo, vai ter que cortar. Nós vamos ver lá nessa passagem, que diz assim, e a Terra não pode ficar inativa. Isso daqui não é um planeta de férias. Aqui é um planeta de prova e expiação, não é para ficar inativo, parado. Imagina você ter uma terra maravilhosa na beira de um rio, e como a gente tem tantas terras no Brasil, inativa, sem produção. O sujeito só tem terra não produz nada. Não gera emprego, não gera comida, não gera nada. A terra não pode ficar inativa. Então você tem que tomar na marra, que muitas vezes o governo toma, né? Desapropria para fazer lá como é que é o nome do negócio aí? A doação da terra? Reforma agrária, para fazer na marra. Porque o sujeito não cuida da terra dele. Essa também era uma figueira que está na beira do caminho, ela estava atrapalhando. As pessoas iam lá querer algo, cadê? Não tinha nada. Como você chega diante de alguém e alguém não tem nada para te dar? Bom, pode ter um ser humano que não tenha nada para dar para o outro? Olha que doença espiritual. Um ser humano que está na beira do caminho, que está na tua passagem, que está no caminho que você faz e não tem nada para te oferecer, nada para te adocicar, para te harmonizar, te tranquilizar, te favorecer. Tá verde? Tá verde? É isso que diz Jesus. Ora, e ele fala, então que ninguém coma algo de ti. E eles interpretaram isso como uma maldição. Interpretaram como uma maldição. Porque como a figueira secou, então eles interpretaram como uma maldição. E o que é a maldição? A maldição é uma oração. Vou falar uma oração aqui para vocês, que é a oração mais simples que tem. Fernanda, bom dia. Pronto, isso é uma oração. Porque como que eu posso desejar um bom dia para o outro se o dia ainda não aconteceu? Já aconteceu o dia? Não. Então quando eu falo bom dia, isso é uma oração. Eu estou emitindo uma vibração para que o seu dia seja bom. Compreendeu? Oração não é aquilo que a gente só necessariamente possa pensar. Eu pegar e fazer Pai Nosso, Ave Maria, ou então fazer uma outra oração de improviso, direta para Deus.
Oração é tudo aquilo que você emite e que quer que aconteça. Então, quando eu gosto de você, Fernanda, quando eu tenho um carinho por você e tenho simpatia por você e falo, bom dia, eu quero que você esteja realmente um dia legal. Eu estou mandando uma vibração positiva para você para que o seu dia seja legal. Isso é uma oração. E é algo maravilhoso porque ela sai espontânea do coração e você está emitindo para quem você gosta. Tanto que tem aquelas outras que são muito fraquinhas. Não é isso? Você está no elevador, aí tu entra lá, tu não conhece as pessoas, quase sempre não falam nada, as pessoas se sentem incomodadas um com o outro no elevador. Ou então você fala assim, bom dia, e nem olha para as pessoas. É só algo assim que você emite sem vibração. Ali não houve nada, absolutamente nada. Foi um bom dia formal. É até bom que aconteça esses bons dias formais. Por quê? Porque mostra a urbanidade de se viver em civilização. Mas não houve oração, não houve uma emissão positiva de fluido. Houve apenas algo educado, que já é melhor do que nada. Porque tem gente que entra no elevador e está emburrado, né? E fica apertando o botão que já está ligado. O botão já está aceso, o cara fica apertando o botão. Então, já é melhor do que nada. Mas a gente está dizendo quando você vai além, quando você emite realmente uma vibração. Que pode ser um bom dia ou pode ser algo feliz. Como é que você está? Olha, vai dar tudo certo. Olha, o que é isso do que não é uma oração? A pessoa conta um problema. Ah, eu estou com uma doença assim, 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 eu estou com um problema tal. Aí você para conversar com ela e diz, né? Que isso? Vai dar tudo certo. Olha, lá você vai encontrar o médico, faça o tratamento. O que é isso que você está fazendo? É uma oração. Você está emitindo força, coragem, ânimo, entusiasmo para o outro. É uma terapia, é um processo de cura. E a gente interpreta isso como um bate-papo. Isso, às vezes, vale mais do que uma oração que você está em casa. E você faz, Nossa Senhora, ampare a Fernanda. Quando você fala diretamente com ela. E emite essa vibração ali na hora. Isso é oração. A maldição, você faz isso também na hora. Então eu vou trocar agora com a Fernanda, que eu emiti coisa boa, vou passar para o Stênio, que o Stênio, tá bom? Fica melhor, né? Então, você passa para os... Imagina, você vê o Stênio, lá vem aquele nojento. Cara, o que você está fazendo? É uma oração. Tá certo? Eu quero que você se dane, o cara fala para o outro. Não é assim? Estão lá numa discussão, não chegam na mesma ideia, um pensa de uma forma, outro pensa de outra, eu quero que você se dane. Como é que eu posso? Ele já se danou? Não. Eu estou mandando ele se danar? Sim. Então eu estou fazendo uma vibração para ele se ferrar. É uma oração, só que não de subida, de descida. Por isso que o nosso querido professor Pastorino, ele interpreta muito bem. A oração, no sentido que a gente interpreta, é algo de subida, é uma vibração que eleva. A maldição é o mesmo tipo de vibração, só que desce. Aliás, a palavra maldição, você lembra, né, Esther? Está lá no Pastorino. A maldição é a mesma vibração, mas em forma de descida, em forma negativa. É orar da mesma forma, só que é para destruir. Uma é magia branca, porque oração nada mais é do que magia, é fazer acontecer. O que é o mago? Olha a carta número 1 do tarô. Tem uma mesa onde ele tem alguns instrumentos que ele vai se utilizar para realizar uma ciência, para realizar algo, e em cima da cabeça dele tem um lemniscata, que é o símbolo do infinito. Então ele, influenciado pelo alto, ele vai ser um instrumento em que ele vai agir com os elementos da natureza para criar algo. Essa é a magia. O que é a magia negra? É quando ele não está com os lemniscata na cabeça. Está sim, porque ninguém consegue sair de Deus. Mas no sentido, ele não se abre para a influência celeste superior e ele resolve mexer nos elementos para os seus interesses particulares.
que como ele é um doente, ele é um desequilibrado, ele quer conquistar as coisas para ele. Então ele quer que o outro se ferre, que o outro se dane, que o outro, eu ainda vou ver você rolar pela calçada. Isso é uma oração que a música fala, né? Então, o que a música fala? Eu ainda vou ver você rolar pela calçada. É uma oração, só que de descida, que a gente chama maldição. Ora, quando os apóstolos viram a figueira seca, eles daí chegaram à conclusão que Jesus tinha feito uma maldição. E Jesus não entra em detalhes, se fez ou não fez. Ele apenas diz que quando a gente for orar, agora ele já está dizendo o que poderá acontecer, em termos oração que eleva, que sobe, ou oração que desce, que amaldiçoa. O que você vai fazer? Elevar ou amaldiçoar? Quando você for orar, tenha certeza do seguinte, tenha isso lá no coração de que vai acontecer. Não duvide, tenha certeza que esteja concreto no seu coração que aquilo vai acontecer. Então eu falo para a Fernanda, Fernanda, que você tenha um bom dia. Quando eu falo isso, porque eu amo a pessoa e porque eu gosto da pessoa, eu tenho certeza, eu puxo lá do meu fundo para que você tenha um dia feliz, de alegria, de paz. Eu tenho certeza. Porque se você não tem certeza, não é um bom dia. Ah, Fernanda, que você tenha lá um dia mais ou menos. Imagina você falar assim, olha, tomara que dê certo. Poxa, a pessoa fica mais desanimada, né? Agora, quando você emite bom dia, né? Saúde. O que é um saúde do que uma oração? Começa o ano, você pega a sua taça de champanhe, bate no outro e fala, saúde, que você tenha um ano feliz. Você está programando, não é por dia, para 365 dias. Você está emitindo uma oração. Tá certo? Agora o cara pode começar isso tudo no sentido negativo. Aí seria uma maldição. Vamos explicar. Então Jesus pede para você ter certeza, na hora que você emitir essa vibração, que lá no teu coração você tenha certeza de que vai dar certo. Ao ponto de poder imaginar, aí ele está usando uma hipérbole. Monte, saia daqui e vai para lá. É lógico que um avatar, ele pode pegar um monte e tirar daqui para lá. Um sujeito que tenha poderes paranormais, e há vários livros que mostram isso, ele pode dizer para uma árvore, sai daqui e vai para lá. Mas isso não quer dizer nada. O sujeito pode ter esses poderes e necessariamente não ser evoluído. Tem muita gente que tem poder e diz assim, né? Eu trago a tua mulher amada em 20 dias. Não, o cara bota uma placa lá, e às vezes traz mesmo. Mas ele com isso vai prejudicar muita gente, inclusive a amada se não quiser vir, porque ela vem na marra. Ora, então no exato momento que você toma a liberdade do outro, e como existir amor sem liberdade? Impossível. A maior prerrogativa do amor está em ele ser livre. Então nesse exato momento é cadeia, é prisão, é dor, é um desequilíbrio, né? Então você pode ter poderes, daí os sidis lá na França, né? Não, perdão, na Índia, em que eles têm poderes paranormais, mas não tem moral. Por isso que em muitos casos não é concedido, é tomado e não é permitido, porque querem usar poderes paranormais para o mal. Foi muito interessante, logo quando se descobriu aqui, em estudos da paranormalidade, em que ela foi para a faculdade e foi vista, com o Joseph Bankheimer, a paranormalidade no sentido estatístico, aí pegou, porque a metapsíquica, que era a ciência que existia antes, era no sentido qualitativo. Custava aparecer, mas quando tinha um médium, ele fazia coisa maravilhosa. Com a paranormalidade foi a estatística. Tantos por cento das pessoas têm tal dom ou tal, e poderão fazer isso ou aquilo. E aí descobrir com poder paranormal que carta vai dar. Virando a carta, chamada carta Zen, eu posso dizer a figurinha que está na carta. Qual o percentual disso? Quando viram que paranormal
normalmente ou estatisticamente falando existia paranormalidade, ora, o que fez, e aí existem livros falando sobre essas pesquisas, foram chamadas logo pela polícia secreta, pela polícia de investigação na Rússia. Porque eu posso usar, então, a paranormalidade para descobrir documentos secretos dos outros, para descobrir o que os outros estão fazendo em termos de ciência, descobrir o que ele está fazendo. Logo, é uma pirataria. Entrar e perceber, e logo, inclusive, com desdobramentos, né? Inclusive, médiuns russas aqui no Brasil fizeram muitas demonstrações e aquilo estava bombando lá na Rússia, né? Se fazia muito. Para quê? E nos Estados Unidos também. Para, através dos fenômenos paranormais, se descobrir documento dos outros, não só documento dos outros, mas sobre armas dos outros, as armas secretas, etc, etc. Logo, é um poder usado não para beneficiar, mas para você ter mais poder e dominar o outro, por mal. Aí daí se dizer, né, que determinados dons são tirados, não que a pessoa deixe de ter aquele dom, mas são tirados, são bloqueados momentaneamente para você não abusar e não destruir o outro. Ora, então voltando aqui para o caso da maldição, da oração, você tem que ter então essa certeza no coração, a certeza como hiperbolicamente falando, um monte sai daqui vai para o mar, uma figueira sai daqui vai para lá. Aí Jesus vai falar de algo mais poderoso do que remover montanha, mais poderoso do que remover árvore. Quando você tiver um inimigo e for fazer a sua oração, vai correndo fazer as pazes com ele. Porque se você não fizer as pazes com ele, o Pai que está nos céus não te perdoará. Você vai ficar preso pela lei de causa e efeito, como nós explicávamos aqui. Pai, o que tem isso a ver? O que tem isso a ver? Jesus está falando de figueira que não dá figo, agora ele fala de oração, e dentro da oração ele entra num tema específico da pessoa que tem um inimigo. E ele fala que não ore, se você tiver um inimigo, não ore. Vai fazer as pazes primeiro, porque se você não fizer as pazes primeiro, o Pai não vai te perdoar. Você vai ficar amarrado pela lei do karma. Como é isso? Como é que isso está no contexto? Vamos pegar aqui a frase ipsis literis, quer dizer, o texto ao pé da letra de Mateus. Assim, quando você for orar, tenha lá a certeza no coração. Muito bem. Quando orardes, creio que obtereis o que pedir. E assim vai suceder. O que você pedir vai acontecer. Mas, quando vos puserdes a orar, se alguma coisa tiverdes contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os pecados. Porque, se não perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, não perdoará os vossos pecados. Parece que ele está fugindo do tema, mas não está. É a tal da maldição que seca o outro. Você destrói o outro quando você está com ódio. O ódio é a nossa oração mais verdadeira. Pelos milênios, nós aprendemos a orar o ódio. Nós ainda não aprendemos a orar o bem para Deus. A oração é ainda um aprendizado em nós. A oração que eleva, que abençoa, ainda é um processo de aprendizado. Mas a oração da vingança, do ódio, essa já está estruturada em nós há séculos, há milênios no carreira evolutivo. A gente fala com muito mais naturalidade. Eu te odeio, eu me vingo de você, eu não gosto de você, do que eu te amo, eu quero que você seja feliz.
E quando a gente faz essa coisa negativa, que é essa oração para baixo, que é a oração da vingança, do outro se prejudicar, do outro se danar, do outro se ferrar, essa oração, ela sai do meu íntimo com muita vibração ruim, quase na certeza. Quando o cara fizer, eu quero que você se dane, ele já imagina o outro destruído. Quando na música mostra, eu ver você rolar pela calçada, é como um teatrinho. É como um teatrinho, você vê a pessoa rolar mesmo. Você projeta isso, você plasma isso. E na hora que você plasma, você cria mentalmente, e existe o livro, né, do Charles Bitton, e do Charles Led Bitton e da Annie Besant, falando sobre a ideoplastia, né, a força mental, as formas de pensamentos é o nome do livro. Aliás, aqueles que quiserem, não deixem de ler esse livro, é muito interessante, As Formas Mentais, Led Bitton e Annie Besant. Lá vocês vão ver a forma mental de uma pessoa que está pensando na música. Ele cria a forma mental. E aí, conforme que ele vai cantarolando, essa forma mental vai com ele. A forma mental de uma oração. A forma mental de querer conquistar uma mulher na prostituição. E assim vai, né? Inclusive tem as figuras, as imagens, as lâminas, mostrando para a gente, né? Verdadeiros ideogramas. E a gente carrega isso com a gente. De Jesus, o nosso baú fica cheio dessas formas de pensamentos. Toda vez que você emite algo que você quer e o faz com força, você cria um ideograma. E esse ideograma você pode ir alimentando ele cada vez vai tendo mais vida. Quando você odeia uma pessoa e só fala assim, eu quero que você se ferre, e vai embora e bate a porta, é ruim. Mas tem gente que fica assim resmungando de noite, a noite toda, e no outro dia, e um dia, e 1 ano, e 2 anos, e 20 anos. Agora tem uma propaganda aí, aqueles caras para vender carro falam até de ódio. Tem uma propaganda aí em que o sujeito fala, você vai para lá para a festa, lá vai encontrar o tio, que você não fala com ele há 20 anos. Mas é que o tio, não tem o quê, babá. Aí ele liga o rádio, ou liga o telefone, porque o carro tem o telefone direto, e o tio escuta ele falando. Se eu soubesse esse tio, vamos ser. Os caras para vender carro fazem até oração. Mas agora tem até perdão para vender carro. Muito bem. Corretíssimo. Tem gente para 20 anos, é o caso da propaganda, 20 anos ele não falava contigo. Tem gente que é uma encarnação. Tem gente, há várias reencarnações não fala com o outro. Quando está aqui, persegue para matar, para destruir. Quando desencarna, vira obsessor. Volta para cá, o outro vai para lá e vira obsessor. E assim vai, é um ciclo de ódio. E por enquanto que não resolver isso, o Pai que está no céu não vai te perdoar os teus pecados. Ou melhor, você vai ficar preso pela lei do causa e efeito. Você está aqui, volta para lá, vem de lá para cá e fica nesse ciclo vicioso. Ciclo vicioso. Emitindo essa vibração ruim. Aí a gente explica aquela pessoa que você vê pela primeira vez, entra no metrô, olha para ela e fala, não gosto da pessoa. Olha, cara ali, você está emitindo uma vibração ruim. Graças a Deus, daqui a pouco ele vai sumir, mas tu mandou uma coisa ruim para ele, porque você já conhece ele também do passado, ele também manda uma coisa ruim para você, você não vai pisar no teu pé e te empurrar na hora que for passar da porta. Então, são vibrações, a maldição, a oração para baixo. Então Jesus explica isso muito bem. Quando você for orar, saiba o seguinte, se você tem um inimigo, ele vai passar na tua cabeça e ele vai estragar a tua oração. Você está assim, você tem o teu filho, você ama o teu filho, o bebezinho que nasceu, e você tem aquele inimigo lá no trabalho que tu odeia. Aí tu começa a orar, mãezinha de Jesus, abençoe meu filhinho, meu nenenzinho. Aí passa a imagem do cara, tira, aí tu faz assim, faz assim, dá um tapa assim na imagem, para o cara ir embora. E tu quer orar pro nenenzinho, não, já acaba estragando. A mensagem não sai forte pro neném, porque o outro vem, aquela imagem. Por que a imagem do outro aparece na tua hora, na tua vida? Porque ela está muito mais viva na tua tela mental do que aquela pessoa que você está fazendo a oração.
ela passa pela tua tela mental. Por quê? Nós carregamos esses ideogramas. Toda vez que você emite vibração para alguém, você carrega isso. Então, se você emite uma vibração boa da música alegre, você vai carregar essas coisas boas com você. Quando você dá bom dia para o outro, felicidade para o outro, você carrega esses ideogramas da felicidade com você. De paz, de alegria, de contentamento. E aquilo que é do ódio, fica. E se você botou muita vibração nela, aquilo é o que está mais vivo diante de você. Daí, no livro Formas e Pensamentos, que eu acabei de citar, vamos vendo que as formas, pensamentos são idealizados. E às vezes elas são tão vivificadas que elas podem, se você tiver ectoplasma, se materializar. Olha o voodoo funcionando. Ela se materializa. Ah, e você vê aquele espírito. Eu vi fulano na minha frente. Não é, é a forma mental. Ele não necessariamente desdobrou, ele é um espírito que morreu e apareceu para você. Pode ser uma forma mental que você materializou. Eu convido vocês, vale a pena, mas vale muito a pena para entender essa lição. Ler um livro do Conde Rochert, e é fininho, tá certo? E é fino, é um romance muito legal chamado Naema a Bruxa. É fácil, entre no sebo da estante virtual na internet, tem à venda, ou então me peço emprestado e devolvo. Mas olha, eu já estou emitindo essa vibração, devolvo. Olha que coisa interessante. Naema Bruxa, ela não existe. É uma forma de pensamento que foi criada e foi criada e materializada. Foi criada e materializada. Antônio de Pádua vai fazer mais. Ele vai pegar o cadáver do homem, que o pai estava sendo acusado de assassino, quando o pai não foi, ele vai pegar o cadáver, vai levantar o cadáver, vai levar o cadáver ao juiz, vai controlar, como no espiritismo se faz uma mesa andar para lá e para cá, ou uma cadeira andar para lá e para cá, ou um copo voar, ou seja lá o que for, ele vai fazer isso com um cadáver. Ele vai controlar um cadáver e vai fazer o cadáver abrir e fechar a boca. E a entidade fala pelo cadáver. Olha no meu livro História de Rustem, tem lá a entrevista com Antônio de Pádua em detalhe. Então, mas isso ele ainda está fazendo com uma forma material que ainda não havia sido desintegrado, de um defunto de pouco tempo. Agora, eu digo mais, a forma mental que você plasma, você pode materializar ela. Por isso que necessariamente, quando numa reunião de materialização aparece uma flor, a pergunta que se faz é: a flor você pegou no quintal? Ou você pensou na flor, materializou a forma pensamento? Essas são as duas possibilidades. Porque tem hora que aparece a flor, ela está com perfume e está molhadinha da chuva. E depois você vai no quintal, está faltando uma flor lá na figueira. Há o célebre caso lá do pão, em que o pão apareceu materializado na mesa e os cientistas pediram para a entidade John King deixar o pão lá para analisarem o pão, que ele passou pela parede fechada, desmaterializou o pão e o pão ficou lá. Então, vamos analisar o pão. Ele disse: não posso, porque esse pão eu peguei na padaria. Então, esse é um caso de transporte. E aí eu não posso roubar da padaria, porque nós temos uma ética. Mas se você botar o dinheiro correspondente aí ele botou o dinheiro que eu levo lá para a padaria. Aí o dinheiro sumiu. Espero que o espírito tenha levado para a padaria mesmo. Mas voltando aqui o que nós estávamos falando, é materializar uma forma de pensamento. Ela te persegue. Diz Jesus, nós temos um baú cheio de coisas velhas e coisas novas. Olha a expressão de Jesus. É como uma rede de pescar de Jesus, que vem peixes bons e peixes ruins. O peixe bom tu fica, o peixe ruim tu joga fora. Não é assim? Como é que é a tua rede de pescar? O que forma os pensamentos que você carrega com você? O que tem no teu baú? Formas novas e velhas? É tudo forma ruim? Então, quando você for orar de Jesus, aí que está o segredo. Se você tiver um inimigo, vai fazer as pazes com ele. Essa é a melhor coisa que tem. Pare de rogar praga, vibração ruim, maldição. Corte isso da tua vida. Por enquanto que você não cortar a maldição da tua vida, ela vai ficar contigo, carregando essa forma de pensamento. E se ela ficar contigo,
Você vai ter... Imagina você ficar com uma forma ruim atrás de você. É como se ficar com um espírito ruim atrás de você. E quem tem mais força? Um espírito fora de você ou você mesmo? E eu não sei, mas eu quero dizer o seguinte: com certeza você tem ódio por ter criado aquela forma. E ela fica andando atrás de você, ué. Aí você vai dormir, ela está lá. E você acorda, ela está lá. Tem gente que é assim, só pensa no inimigo, pô. Vocês falam assim, o Ivan está pensando assim, mas eu já não estou mais nessa fase. Graças a Deus. Mas quantos que estão assim? Nós estamos passando um momento agora no país, né, que a gente vê pelos discursos de ódio. E discursos recorrentes falando sempre. E agora falando o nome das pessoas. Aquele é bandido, é ladrão. O cara aparece todo... Ele chega pro cara lá, aponta o dedo pro deputado e fala: você é um ladrão, você... Independente de ser ou não ser. Independente de ser ou não ser, isso é um problema de cada um. E cada um tem que se virar com a sua justiça. Mas eu vou criando formas, pensamento, que ficam andando atrás de mim. E toda vez que eu falo com ódio, eu carrego isso. Vibração para baixo. E veja, se eu estou emitindo para o outro em mal, e eu estou carregando essa forma perto de mim, eu vou mal também. Porque fica aquela nódoa comigo. E se o outro secar, se o outro desequilibrar, você seca também. Por isso que quem emite esses ódios, tem ódio, tem medo, tem dor de cabeça. Né? Tem dor de cabeça, tem um problema de úlcera. E assim vai. Então o Dr. Bezerra de Menezes, ele conta, e eu boto no meu livro, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, o médico e o médium, quantos trabalhos de paz tem que se tirar instrumento da cabeça dos outros. Porque o sujeito emite para o outro, né? Se eu pudesse, eu matava ele. Aí pensa numa faca. E como isso é uma forma de pensamento, ele emite aquela forma de pensamento e joga no outro. E o outro aparece com o corpo espiritual com a faca dentro. O doutor Bezerra tem que fazer cirurgias, que ele fala. Em sessão de passe para tirar aquelas coisas. A pessoa chega e está com a cabeça explodindo. É uma vibração, é um impacto que ele recebeu daquele ódio. E o ódio, ele vai passando, né? Porque, por exemplo, eu emito um ódio para você. Eu carrego isso comigo, eu não estou bem. Você talvez aceitou o ódio. Aí você vai o Humberto de Campos tem uma passagem como essa. Aí o sujeito vai na farmácia, vai tomar uma injeção. Aí ele acha que o cara espetou ele demais. Ele passa o ódio para o enfermeiro. O enfermeiro passa o ódio para um cliente. O patrão chega, pega e manda ele embora. E o cliente sai com raiva, pega um carro e bate no outro. Olha aí como é que vai ficando. Isso que a gente chama de bola de neve. Um problema que você emite aqui vai jogando para o outro, vai numa cadeia de reação e causa um estrago. E dentro dessa cadeia de reação, você também, karmicamente, está culpado. E está arrastado nisso. Aí Humberto de Campos conta que isso foi acontecendo, o cara se ofendeu na farmácia, foi mandado embora, entrou no carro, outro cliente, bateu com o carro, o outro ficou com raiva, chegou em casa e gritou com a mãe. A mãe estava na cadeira de balanço, fazendo um tricô, falou assim: meu filho querido, você está fazendo assim porque está muito cansado. Bota a cabeça aqui no meu peito e vamos ler uma passagem do Evangelho. Pum, pum, cortou a maldição. Mas é força de mãe, experiência de mãe, beijo de mãe, de velhinha de mãe. Tá certo? Aí você terá capacidade para bloquear todos esses venenos que as pessoas vão carregando, que estão aí na vida. Então, de Jesus, olha que legal. Ore, na certeza do que você pedir lá no coração, vai acontecer. Tenha essa certeza. E se você então tem essa certeza, preste atenção, e tem um inimigo, e se a coisa vai acontecer, então não está na hora de orar. Está na hora de resolver isso que é mais grave. Que é essa oração ao contrário que você fez.
Toda vez que você tem um inimigo, você fez uma oração ao contrário, uma maldição. E isso te carrega. E você fica ligado ao outro. E se o outro está ficando enfermo, você também está. Então, resolve isso. E o Pai que está no céu vai te aliviar. Pronto, terminou a palestra. É só isso. Muita paz, fique com Deus. Acabou. Acabou. Só isso. Ele não está falando de mais.